Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara, sou sua professora de Direito Constitucional e hoje nós vamos aprender sobre direitos fundamentais. Essa aula a gente vai fazer um panorama mais geral sobre direitos fundamentais, os conceitos, enfim, é uma coisa mais ampla, nós não vamos ver os direitos fundamentais especificamente quais são eles, mas a gente vai ver o panorama geral, tá bom? Vamos lá. O que são direitos fundamentais? Os direitos fundamentais são os direitos considerados básicos para qualquer ser humano, independentemente das condições pessoais específicas. Então, são direitos, como diz o nome, são direitos fundamentais. São direitos que advêm da sua condição humana. Independentemente de onde você esteja, qual que seja seu sexo, sua raça, enfim, isso vem da sua condição humana. Esse é um direito amplo que não depende de absolutamente nada, condição social, humana, religião, enfim, tá? Compõe um núcleo intangível dos direitos dos seres humanos submetido a uma ordem jurídica. Essa definição significa por quê? Porque nós temos, como todo mundo sabe, os direitos humanos e os direitos fundamentais, tá? Aqui, ó. Qual que é a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? Principalmente a ordem jurídica em que está inserido esse direito. Os direitos fundamentais estão inseridos em uma Constituição, seja ela qual for. Então, por exemplo, os nossos direitos fundamentais estão inseridos na nossa Constituição, no nosso ordenamento do Brasil. Tá? E os direitos humanos estão em documentos de direito internacional. Ou seja, pode haver sim que dignidade da pessoa humana seja um direito internacional, um direito humano e também um direito fundamental. Nada impede que os direitos fundamentais sejam os mesmos dos direitos humanos. O que diferencia um do outro, basicamente, é que os direitos fundamentais estão na nossa Constituição e os direitos humanos estão em pactos de direito internacional que são de todos os países, digamos assim, tá? Pode acontecer, como já aconteceu, de direitos serem humanos, primeiro, e daí a partir do momento que o Brasil assine esse tratado internacional, esse direito humano também depois se torna um direito fundamental, tá? Então não há impedimento nenhum com isso. Conforme está escrito aqui, os direitos fundamentais estão no núcleo intangível de direitos, ou seja, lá no artigo 5º, nós temos as chamadas cláusulas pétreas. Que significa o quê? Que apesar da possibilidade do nosso ordenamento jurídico e dos nossos parlamentares, enfim, emendarem a Constituição Federal, essas cláusulas pétreas, os direitos que estão lá no artigo 5º e demais artigos das cláusulas pétreas, eles não podem ser retirados. Eles podem ser adicionados. Então pode haver adição de novos direitos. O que não pode é a retirada deles. Então, a gente tem um exemplo muito interessante de direito humano que se tornou direito fundamental depois, tá? Vou tomar uma aguinha. Nós temos o pacto, chamado de Pacto de São José da Costa Rica. Nesse pacto existia... foi pactuado nesse lugar aí, nesse pacto de São José da Costa Rica, que a prisão do depositário infiel era ilegal. Então, a partir desse momento, o Brasil, que falava que poderia haver a prisão do depositário infiel, como ele aderiu ao Pacto de São José da Costa Rica, tornou a prisão do depositário infiel ilegal também no nosso ordenamento jurídico. Então, a única possibilidade de prisão civil no Brasil é a pensão, o atraso da pensão alimentícia. Então, antes o depositário infiel poderia ser preso, mas a partir do momento que o Brasil aderiu ao Pacto de São José da Costa Rica, essa prisão se tornou ilegal, então a única prisão civil que existe no Brasil é a prisão da pensão alimentícia. Isso significa o quê? Que pode ser adicionado tanto quanto direitos humanos no nosso ordenamento jurídico. O que não pode é diminuir os direitos fundamentais, mas pode aumentar o quanto for. Então, hoje em dia, o direito fundamental do depositário infiel é
a possibilidade dele não ser preso por ser depositário infiel, tá? O depositário infiel é um caso de uma ação civil que o sujeito deve depositar uma caução, digamos assim, e ele não deposita. Antigamente, quando acontecia isso, esse sujeito poderia ser preso, porque ele é um depositário infiel. E o Pacto de São José da Costa Rica negou isso, disse que isso é uma violação de direitos humanos. Então, como o Brasil assinou o Pacto de São José da Costa Rica, esse artigo foi revogado e tem uma súmula, se não me engano, vinculante do Supremo Tribunal Federal a respeito desse assunto. Então, sempre fique na cabeça que os direitos fundamentais, mesmo sendo cláusulas pétreas, isso significa que o ordenamento jurídico e o legislador não pode apagar esses direitos fundamentais, mas pode adicionar outros, tá? Então, por exemplo, vamos inventar aí que tem um tratado de direitos humanos que deixa direito fundamental dos animais. Se o Brasil assinar, pode adicionar esse direito fundamental também na nossa lista de direitos fundamentais. Não há nada impedindo isso. O que impede é apagar e diminuir os direitos que já estão lá, tá bom? Nós vamos para as características dos direitos fundamentais. A primeira característica do direito fundamental é a historicidade. Vamos lá. Os direitos fundamentais são uma construção histórica e variam de época e de lugar. Isso é muito interessante. Se a gente for lembrar da Revolução Francesa, aliás, vamos falar de outra coisa aqui que é mais antigo que a Revolução Francesa. Vamos apagar aqui. Não sei se você vai lembrar, mas nós tivemos a Carta Magna. Opa, não está escrevendo mais? Carta Magna, agora sim. Nós tivemos um documento chamado Carta Magna, que é a primeira constituição, tipo de documento chamado Constituição no mundo. Essa Carta Magna existiu por quê? Porque na época da Inglaterra medieval, como todo mundo sabe, o senhor feudal, ele mandava e desmandava em todo mundo. E o rei, que era o dono daquele patrimônio todo, depois de que se transformou o senhor feudal em rei, ele mandava em todo mundo, e o poder do monarca era tão grande que ele poderia entrar nas fazendas e confiscar a terra das pessoas. A Carta Magna foi o primeiro documento que tentou cercear o direito do monarca. E a partir daquele momento, as pessoas que fizeram aquele rei assinar a Carta Magna, o chamado João Sem Terra, que era esse rei, essa Carta Magna existiu basicamente para cercear o direito do monarca de pegar a terra das pessoas. Então, quando ele assinou esse documento, significava o quê? Que eu vou respeitar o direito de propriedade das pessoas. E esse direito de propriedade foi o primeiro direito fundamental que existiu na Europa e nos países, na face da terra, digamos assim, tá? Então, naquela época, naquele contexto histórico, o direito fundamental que eles mais importavam era o direito da terra, de propriedade, o direito de propriedade. Então, para eles não interessava a dignidade da pessoa humana, eles nem pensavam naquilo, eles não tinham raciocinado a respeito do assunto. Foi a partir do direito de propriedade que surgiu os outros direitos, a partir do momento que a história se foi desenrolando e essa construção histórica foi surgindo, tá? Então, primeiro surgiu a Carta Magna. Aí, vamos lá, vamos apagar essa Carta Magna aqui, a gente vai passar para outra parte da história. Vamos lá. Aí surgiu o quê? A Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Só o direito de propriedade não supria mais as necessidades das pessoas. O monarca, muito embora respeitasse a propriedade das pessoas, violava outras coisas, violava o direito à saúde, violava direitos fundamentais como vida. Então com a evolução histórica daquele povo, lá na Revolução Francesa, eles notaram que só o direito de propriedade não supria as necessidades. Então surgiu quais direitos? A fraternidade,
a igualdade. Entenderam? Então, foram surgindo mais direitos, fraternité, igualité, acho que é legalidade, enfim. Foram surgindo outros direitos à medida da evolução da história e das pessoas e do pensamento humano mesmo. Foram surgindo outros direitos. Aí chegamos no nosso... Vamos pular muito na história. E chegamos hoje em dia. Hoje em dia, contemporaneidade. Pode notar que hoje em dia nós temos muitos direitos e outros direitos estão surgindo. Então, desde a Revolução Francesa até hoje, nós temos direito à vida, direito à saúde, direito à educação, direito à dignidade e foram surgindo outros, como direito ao meio ambiente. Saudável, por exemplo. Esse saudável não tem acento aqui e aqui. Entendeu? Então, a partir do momento que a sociedade vai evoluindo, a história vai evoluindo, o pensamento humano vai evoluindo, vão sendo criados novos direitos. E isso não apaga os direitos que já surgiram, simplesmente adicionam novos. Então, conforme a gente disse, a primeira característica dos direitos fundamentais é a historicidade, ou seja, a capacidade de variar à medida do tempo e surgir novos. E importante falar que eles variam de época ou lugar. Por exemplo, a nossa Constituição de 1988 tem como um dos direitos fundamentais a igualdade entre homens e mulheres, não é verdade? Então, os homens e as mulheres são iguais em direitos e obrigações, está escrito exatamente isso lá. Só que em alguns lugares de países de outras religiões, como muçulmana, as mulheres não têm tantos direitos assim quanto os homens. Então, os direitos fundamentais vão variar sim de país, de lugar e dependendo da história. Então a Sharia, por exemplo, acho que se escreve assim a Sharia, que é como se fosse a Bíblia dos muçulmanos, e a Sharia é um dos livros que são as leis dos muçulmanos. Então os muçulmanos, eles não são regidos por leis que são aprovadas pelo parlamento, digamos assim. A Sharia é a lei deles, e a lei é ligada à religião. E a Sharia não dá igualdade, por exemplo, para os homens e mulheres. Então, os direitos fundamentais podem variar com a história, então eles vão crescendo na medida da história, e podem variar de lugar e de povo, porque para os muçulmanos as mulheres não são iguais aos homens, mas para nós ocidentais, sim. Entendeu? Então, a principal característica dos direitos fundamentais e direitos humanos é a historicidade. Vamos lá para a segunda característica, relatividade. Ou seja, nenhum direito fundamental é absoluto. E quando em conflito, eles podem ser relativizados. Ou seja, os direitos fundamentais, eles estão sempre lá no mesmo patamar, tá? À medida que eles são conflituosos, na verdade não há um conflito em direitos fundamentais, porque todos os direitos são do mesmo patamar, da mesma hierarquia. O que acontece é a possibilidade de relativizar um em detrimento do outro. Então não há realmente um conflito. Há uma ideia de conflito, mas de fato não há conflitos, porque eles todos têm a mesma hierarquia, entendeu? Então nenhum também direito fundamental é absoluto, ou seja, meu direito à vida é absoluto, todos devem respeitá-los. Tá, mas em contraponto ao outro direito, o meu direito fundamental de vida pode ser relativizado a outro direito e assim sucessivamente, tá bom? Então eles sempre podem ser relativizados, eles não são absolutos. Eles são imprescritíveis, ou seja, eu posso ter direito à propriedade, tá? O direito fundamental à propriedade que está na nossa Constituição. E se eu nunca utilizar meu direito à propriedade? Se eu nunca comprar nada na minha vida, nunca tiver uma terra pra mim, será se quando eu tiver 100 anos de idade e quiser comprar um terreno, esse direito tenha prescrevido porque eu não utilizei em 30 anos, 100 anos de idade? Claro que não. A não utilização desses direitos fundamentais não torna eles prescritíveis. Então, caso eles não sejam usados,
Eles não vão se tornar, acabou teu direito, claro que não. Mas tem um porém, conforme eu coloquei aqui, essa característica nem todos os direitos fundamentais têm. O direito à propriedade, por exemplo, ele pode ser prescrito pelo uso capião. Tá? Então, esse é um aspecto do direito à propriedade. Claro que se eu não comprar um terreno nunca e comprar com 100 anos, o meu direito de ter um terreno vai estar existindo. Mas se eu tenho um terreno, largo ele lá e alguém aparecer e fizer uso capião dele, eu perdi o direito à propriedade em relação àquele terreno, tá? Por quê? Porque ele não é absoluto, ele tem alguns aspectos que pode ser prescrever, sim, conforme o uso capião. Mas, por exemplo, direito à vida, se eu nunca utilizar, direito à educação, por exemplo, eu tenho direito à educação, nunca estudei na minha vida, com 100 anos de idade eu quero exigir do Estado que me dê educação, não vai ser porque eu tenho 100 anos de idade que o Estado vai falar assim, passou tua hora, você já prescreveu o teu direito à educação, então você não tem direito mais. Claro que não, eu tenho direito à educação e ele não perde, ele não é perdido com o tempo, tá bom? Inalienabilidade significa o quê? Que eu não posso vender, emprestar, doar meu direito fundamental. Claro que comporta exceção também. Por exemplo, eu não posso vender meu direito à vida. Eu não posso me matar, tirar meu coração para doar para o fulano de tal. Isso não pode, tá na lei que eu não posso. Mas eu posso vender meu direito à propriedade. Eu posso vender meu terreno para você. Eu posso vender meu direito à imagem. Então eu vendo lá minha imagem para a revista X. A revista X pode publicar as minhas fotos que eu tirei com ela. Então eu cedi meu direito à imagem para aquela determinada empresa, revista, enfim, tá? Então alguns direitos são inalienáveis, sim, como a privacidade, a vida, a saúde, enfim, privacidade, por exemplo. Os participantes do Big Brother Brasil, eles venderam aquele direito à imagem e abriram mão, de certa forma, da privacidade deles, não é verdade? Então, alguns direitos fundamentais são inalienáveis, mas comportam algumas exceções, como propriedade, imagem, privacidade, enfim, tá? Então, presta bem atenção nisso. Em geral, eles são inalienáveis. Eu não posso vender o meu coração para você, morrer por causa que eu vendi meu coração, não é verdade? Então, tem que dar uma olhada nisso, vamos lá. Irrenunciabilidade. O titular não pode renunciar os direitos fundamentais. Então eu não posso chegar e falar assim, eu renuncio meus direitos fundamentais. A partir de hoje eu não tenho mais direito à saúde. O Estado não tem mais necessidade de me dar nada porque eu renunciei. Negativa. E por que isso não pode acontecer? Porque os direitos fundamentais, eles não são só meus. Ele é de uma coletividade, tá? Então, ele tem um aspecto subjetivo, o direito fundamental. Ele não é porque ele é meu que eu posso abrir mão dele. É que ele é uma construção tão grande que ultrapassa a minha condição de pessoa. Ele é da minha condição humana. E a condição humana é de todos. Eu não posso abrir mão só de mim, entendeu? Então, o direito fundamental, ele não é só meu. Ele é de muitas pessoas. Por isso, eu não posso renunciar ao meu direito de educação, de saúde, de dignidade. Por quê? Porque isso, além de ser meu, é de muitas outras pessoas, de uma coletividade, tá? Também comporta exceção. Meu Deus, tirei aqui. Ai. Aqui. Meu Deus, vamos lá. Calma aí. Direitos fundamentais. Vamos voltar. Nossa Senhora, tirei tudo aqui. Vamos lá. Por quê? Porque é claro que comporta exceções, a propriedade, imagem, enfim, diversas outras possibilidades de eu renunciar. Mas, em geral, o direito à vida, saúde, educação, dignidade da pessoa humana não podem ser renunciáveis. Por quê? Porque não faz parte só de mim, é de toda a coletividade. É importante para a coletividade que os direitos fundamentais seus e meus e da outra pessoa sejam respeitados. Porque é assim que nós garantimos o respeito de todos, do meu e do seu e do nosso direito fundamental, tá?
Por isso também é importante ressaltar que muitas pessoas defendem pena de morte no Brasil, ou tipo assim, linchamento de uma pessoa, quando você possibilita a violação de direitos fundamentais de uma terceira pessoa, e isso seja legalizado, nada impede que viole o seu direito fundamental. Então não existe essa possibilidade de você violar o direito fundamental do outro legalizadamente e possibilitar que o seu não seja violado, entendeu? Então a defesa do direito fundamental, ela deve ser sua e dos outros também, porque a partir do momento que o direito fundamental do outro é violado, abre portas para o seu direito ser violado também. É por isso que você não pode renunciar ao direito fundamental, tá? Vamos lá, aplicabilidade imediata. Os direitos fundamentais listados na Constituição Federal, eles não necessitam de normas e leis regulamentadoras, ou seja, só a possibilidade, só a capacidade dele estar na Constituição Federal já o torna aplicável, ou seja, não é porque não tem uma lei falando que o que é de dignidade da pessoa humana e como você defende ela. A dignidade da pessoa humana está na Constituição, e como direito fundamental constitucional, ele já é auto-aplicável, ou seja, deve ser respeitado independentemente de lei regulamentadora sobre isso, tá? O que vem também ressaltar a saúde. Não é porque não tem uma lei ou tenha uma lei que restrinja que o direito fundamental e garantia fundamental de saúde deixa de existir. A saúde é um direito fundamental, tendo ou não lei regulamentadora, tá bom? Então, tem aplicabilidade imediata, sim, e é irrestrito à medida da possibilidade. Claro que existem exceções, como a defesa do consumidor, por exemplo. Existe a defesa do consumidor como uma garantia fundamental na nossa Constituição, mas cabe ao Estado fazer essa defesa. Então, há possibilidade, em algumas situações, de ser regulamentado e até meio que cerceado alguns direitos. Por exemplo, a profissão. Você tem liberdade para escolher a profissão que você quiser, mas se você for advogado, há uma lei regulamentadora que obriga você a fazer o exame da ordem, e se você não passar no exame da ordem, você não pode ser advogado. Então, não há certas restrições, mas os direitos têm aplicabilidade imediata sim, tá bom? Agora nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é a eficácia horizontal e vertical dos direitos fundamentais. Isso é uma teoria nova, contemporânea, que mexe especificamente com o direito civil, tá? Vamos lá. Isso significa o quê? Que os direitos fundamentais, como surgiram lá na França, lá na Magna Carta, como a gente conversou no primeiro slide, os direitos fundamentais surgiram como uma proteção do povo contra o monarca. Por quê? Porque o rei, aquele detentor do poder, ele era tirano e violava os direitos das pessoas. Então, inicialmente, surgiu o quê? Um documento que protegesse as pessoas do detentor do poder, tá? Mas conforme a sociedade foi evoluindo, nós estamos numa democracia, surgiu também a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. O que significa o quê? Que o particular também deve respeitar os direitos fundamentais, ou seja, mesmo que os direitos fundamentais tenham surgido como uma defesa do povo contra o monarca, que é a eficácia vertical, agora, como o nosso mundo evoluiu, nós temos a eficácia horizontal, ou seja, eu como particular, tenho que respeitar o seu direito fundamental também como particular, ou seja, os particulares também devem respeitar os direitos fundamentais. Isso é uma coisa muito importante em direito civil. Por quê? Porque nós tínhamos em direito civil aquela frase pacta sunt servanda, ou seja, o contrato é lei entre as partes. Então, quando tinha o pacta sunt servanda aplicado irrestritamente, se a gente fizesse um contrato, se eu e você fizéssemos um contrato de empréstimo de dinheiro, você me emprestasse R$500, e se eu não pagasse esses R$500, você tinha direito, pelo contrato, de me açoitar em praça pública, hoje isso não é mais possível. Por quê? Porque atualmente há uma relativização
desse pacta sunt servanda, ou seja, por causa da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, em qualquer contrato nós devemos respeitar os direitos fundamentais. O particular, você deve respeitar o meu direito fundamental, ou seja, há uma relativização desse pacta sunt servanda. Então, o contrato não vai mais leis entre as partes. Existem direitos fundamentais, sim, que devem ser respeitados, independentemente do contrato. Interessante, né? Então, existem muitos contratos hoje em dia que são abusivos. Contratos assim que a gente faz e não tem como discutir a cláusula. Por exemplo, contrato de telefonia de celular ou internet. Muitas vezes as empresas são um absurdo. Eu lembrei de um exemplo agora interessantíssimo. Os contratos de planos de saúde particulares, alguns deles, para serem cancelados, necessitavam que a pessoa escrevesse uma carta de próprio punho e fosse lá na empresa entregar. Isso não é um absurdo? Isso não é uma violação de dignidade da pessoa humana? A pessoa ter que ir até a empresa, escrever uma carta de próprio punho. Às vezes a pessoa tá mal, às vezes a pessoa nem tem mão para escrever. A pessoa tem que ir lá na empresa para escrever uma carta de próprio punho para cancelar um contrato. Então, isso agora, diante da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, foi revogado. O que? Essa cláusula é abusiva. Por quê? Porque viola a dignidade da pessoa humana. E mesmo a empresa, sendo uma pessoa privada, ela deve respeitar os direitos fundamentais, sim, de acordo com a eficácia horizontal. Então, vamos ver. Vamos recapitular? Então, hoje em dia, os direitos fundamentais têm eficácia vertical, ou seja, o governador, o presidente, o prefeito, todos os detentores do poder devem respeito aos meus direitos fundamentais, como eficácia vertical, e todos os particulares ao meu redor devem respeito aos meus direitos fundamentais pela eficácia horizontal. Então, ele tem duas eficácias, vertical e horizontal. Tanto o particular quanto o público devem respeito aos meus direitos fundamentais, tá bom? O que acontece quando há conflito entre direitos fundamentais? Vamos lá. A primeira coisa a se colocar na cabeça é que não há o conflito. O conflito é aparente. Tá? Então, as normas constitucionais, a Constituição como um todo, ela é feita com um ordenamento perfeito, não há conflito de entendimento entre um artigo e outro. O que se tem é um conflito aparente de normas, tá? Então é o seguinte, o conflito não deve ser feito abstratamente, como eu falei aqui, e deve ser analisado o caso concreto. E como que você vai resolver esse conflito, aparente conflito, através do critério da proporcionalidade? Ou seja, conforme eu disse, não há conflito entre os direitos fundamentais. Todos os direitos fundamentais estão do mesmo patamar jurídico na Constituição. O que acontece é um conflito aparente entre esses direitos fundamentais. E quando houver esse conflito aparente, você vai utilizar da proporcionalidade para resolver esse problema. Nós temos diversos casos aqui. Eu vou para o último slide para eu poder escrever aqui, tá? Nós temos diversos casos no controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal que resolveu, através da proporcionalidade, conflito aparente entre os direitos fundamentais. Vamos para os exemplos? Vamos lá. Primeiro exemplo é a história do doador de sangue. Existe um caso que agora já foi decidido isso por súmula, se não me engano. Mas, alguns anos atrás, havia um conflito entre o seguinte, havia uma família, a família sofreu um acidente de carro e a criança precisava de transfusão de sangue. Mas essa família era de uma religião que proibia a transfusão de sangue. Por essa religião, se não me engano, Testemunha de Jeová. E essa criança poderia morrer sem essa transfusão de sangue. Então, os médicos entrou com uma ação na justiça com um aparente conflito entre vida e liberdade religiosa. Então, no caso concreto, havia um aparente conflito entre o direito fundamental à vida
e o direito à fundamental liberdade religiosa. Como você vai resolver esse problema? A partir do critério da proporcionalidade, você vai deixar um direito levemente sobreposto ao outro. Ou seja, o direito à vida, ele não vai ser apagado. O direito à liberdade religiosa não vai ser apagado. Ele simplesmente vai ser relativizado proporcionalmente com o critério da proporcionalidade para que o outro direito sobreponha levemente sem apagar o outro. Ou seja, nesse caso concreto, foi decidido através do critério da proporcionalidade que o direito à vida deveria se sobrepor levemente ao direito à liberdade religiosa. Ou seja, nesse caso concreto, foi autorizado aos médicos efetuarem a transfusão de sangue independentemente da autorização da família para que a criança sobrevivesse. Ou seja, a criança pode sobreviver e pode ter a liberdade religiosa que ela quiser. Ela pode continuar sendo testemunha de Jeová, mas nesse caso, o que se sobrepõe sem apagar a liberdade religiosa é o direito à vida, tá bom? Temos outro caso. Feto anencefalo. Houve uma DPF, que é uma ação do controle de constitucionalidade, que questionou a possibilidade de haver aborto de feto anencefalo. O feto anencefalo é um feto que, por algum problema na formação dele, a criança não tem cérebro. Pode acontecer parcial ou pode ser total. Em alguns casos, a criança não tem sobrevida depois. Então, ela vai nascer, pode viver 2 segundos e morrer, ou às vezes pode até criar uma infecção interna da mãe e que corra o risco de vida da própria mãe. Então, houve esse questionamento no Supremo Tribunal Federal de direito à vida. Nossa, desculpa, eu vou ter que pegar a canetinha. Vamos lá. De direito à vida da mãe versus direito à vida do feto ou vida e dignidade. Porque às vezes a mãe que gosta, pela possibilidade de não haver a vida posterior desse feto, a mãe teria que gerar aquela criança 9 meses para a criança morrer depois. O que aconteceria com o psicológico dessa mãe? Então, esse direito à dignidade da pessoa humana versus vida. Vamos fazer essa. Então, através do critério, novamente, da proporcionalidade, o Supremo Tribunal Federal não revogou completamente o direito à vida, mas em determinados casos, com feto anencefalo, que pode criar um dano psicológico e a dignidade dessa mãe, houve a possibilidade de aborto de feto anencefalo que não seja criminalizado conforme os outros tipos de aborto. Então, no feto anencefalo, quando comprovado através de exames médicos, enfim, que aquele feto é anencefalo, que ele não vai ter sobrevida depois, a mãe, caso queira, vai poder fazer esse aborto, porque o seu direito à vida e a própria dignidade se sobrepõe, apesar no caso da proporcionalidade, ao direito à vida desse feto, que talvez, provavelmente, não tenha uma sobrevida posterior, tá bom? Então, esses são os 2 exemplos que você pode lembrar para esse critério de proporcionalidade num aparente conflito de direitos fundamentais, tá bom? Então, vamos colocar isso vamos fazer um resuminho total. Os direitos fundamentais, eles são históricos, então eles vão evoluindo à medida do tempo. Hoje nós podemos ter direito só à propriedade, amanhã temos direitos a meio ambiente sustentável, enfim. Eles também não são conflituosos, eles fazem parte de um ordenamento que eles estão na mesma hierarquia, e caso o conflito aparente, você vai utilizar da proporcionalidade para resolver esse problema, tá bom? Então eu espero que você tenha entendido esse mapa geral dos direitos fundamentais, a diferença entre direitos fundamentais e humanos, que podem ser os mesmos, ou podem ser adicionados, o que não pode é apagar os direitos fundamentais. Então, espero que você tenha entendido. Essa é só uma introdução para os direitos fundamentais. Nas demais aulas, nós vamos abordar exatamente cada direito fundamental na nossa Constituição, os principais, tá bom? Muito obrigada e até mais.